Então, Então, o que é que me contas? hoje temos pan de Dios. Pan de Dios. Pá, ontem estava a dar um check no nosso YouTube, nas thumbnails, ou seja, na imagem dos vídeos, e vi lá este Pão de Deus no episódio 20 e troca o passo, e pensei, amanhã, que é hoje, não é? Amanhã é dia de voltar a provar o Pão de Deus. Tinha saudade. Reprovar o Pão de Deus. É sempre uma experiência, não sentes? Apesar de já saberes mais ou menos como é que é o desfecho, é sempre uma nova experiência. Sim. E cá estamos. Eu já tirei um pedacinho, não é? Vamos já passar para provar assim? Não? Pode ser. Acho que sim. Eu estou com desejos, desde que vamos comprar isto, eu estou com desejos de começar a comer. Mas olha, vamos dar dentadinhas pequeninas, apreciar bem. Eu não gosto nada. Quando não se tira a gordura do fiambre. Nós Sim, pedimos sim. misto, peraí. Nós pedimos misto, by the way. É nisto convém. Não achas que se devia sempre tirar a gordura do fiambre? Não por tipo alguma coisa, mas só porque me mete confusão. Aquela gordurinha branca, não é? Sim. Pois, não sei para que é que metem isso. Eu não vou dar o trabalho de tirar desta vez. Eu acho que o teu não tem. Tem, então eu não estou a ver que tem. tem. Opa, deixa estar, não é? Pois. Não matem guarda, já dizia a minha avó. Não sei se aqui no podcast essa expressão é muito bem vista. É o que é? Mas vamos assumir que sim. É uma brincadeirinha. Tchim, tchim. Bora. Esquece. Isto é o manjar dos deuses, Pois é. não é? Para quem não sabe, é o pão de Deus da padaria portuguesa, o nosso pão de Deus favorito. Eles têm lá outros bolos, pá, mas nenhum se iguala a este. Esquece. O pasteleiro que criou este bolo estava inspirado. E estou a dizer que criou este bolo porque, repara, lá está, é uma questão de opinião. Mas os restantes bolos não têm o padrão de qualidade deste, na minha perspectiva, claro. Tu concordas, certo? Os outros são ok. Mas este... É outro nível. Pá, eu não conheço pão de Deus melhor do que este, sinceramente. Adoro este pão de Deus. Nem estou a ter palavras, sabes? Eu estou com pena de tentar ver. Ninguém está a ver. Isso é tudo uma ilusão da tua cabeça. Não é? Os clientes chegam à consulta e dizem eu vi o podcast. Vê-me um sabor de detergente. Pois é, agora estás a dizer isso. Sentes? Sim, ligeiramente. Mas não deve ser nada. Se este for o último episódio, é porque era. Se não for, está tudo bem. É que foi na última dentada. Mas eu só consegui percepcionar após Depois de eu tu ter dizer, dito. teve um aftertaste. Será que foi placebo? É possível. Mas imagina, a mim veio mesmo um aftertaste a Fairy. Mas ao mesmo tempo eu nunca provei Fairy. É que imagina, como é que vem um aftertaste a detergente se nunca provaste detergente? Mas tu sabes a que é que sabe detergente. Que cena estranha. Como é que nós sabemos o sabor de detergente? É que agora estou com o sabor de detergente na boca. Eu não. E não me passes essa ideia para mim, senão eu fico também. Qual é a nota que dás? Pá, ia dar 5, mas tendo em conta este aftertaste de fairy, 4.9. Não achas? Merece ali uma curta penalização. Eu acho que vou dar 5. 5 na mesma, mesmo com um bocadinho de fairy no É que foi na final. última dentada. Nem tinha certeza se pulpera do bolo. Mas a experiência termina quando a comida chega ao estômago. Tocaste no bolo. Tiveste a lavar a louça. Não, mas não tocaste no Não, bolo. não toquei na bola. Foste tu. Não, foste tu. Foi o senhor da padaria que... Não, mas fui eu que meti no prato. Ok, foi o senhor da padaria que recheou e tu meteste no prato. Eu nem toquei no pão de Deus. Se calhar foi o homem que teve a lavar Pois, os tachos do almoço. E se calhar veio com um bocadinho de fairy ali atrelado. Pois. Se calhar sim. Eu compro essa teoria. Mas dou um 5 na mesma. É? Porque, imagina, não dá para desver as outras 9 dentadas, percebes? Percebo, mas eu dou um 4.9. Não te soube tão bem. Não, soube, mas como não está perfeito devido àquele último sabor, acho que ali uma penalização de 10 décimas é justo. Ok. Ok. E a gordura no fiambre também não se faz. Olha, agora que me lembraste disso, 4.8. E vou continuar a cortar. Isto não deve ter sabor, pois não. Eu sempre me habituei a tirar, mas ao mesmo Pá, tempo... não, mas isso tiras, não é? É. Eu acho que é consensual para toda a gente que nos está a ver. Eu sempre tirei. Eu acho que a maior parte das pessoas tiram. É. A minha avó sempre me dizia, as minhas avós sempre me diziam para tirar. tirar. Sim. Eu sempre E dei o as prova. avós são sábias. E hoje vamos falar sobre... Não cantámos a música do docinho da semana. Achas que este pão de Deus com sabor a fairy merece isso? Então, olha, hoje vamos falar aqui de um tema que é, a meu ver, pertinente, uma vez que acontece com uma franja da população ainda considerável, apesar de muitas vezes nós nem termos ideia,
mas nós, em consultas de terapia nutricional, acabamos por conviver com muitos casos de pessoas que comem às escondidas, e o tema de hoje é precisamente esse. Comer às escondidas. O que é isto de comer às escondidas? Apesar do nome ser um bocadinho autoexplicativo, mas Porque é que acontece? mas O que explicar fazer? um bocadinho melhor o que é que podemos fazer, quais é que são as causas, não é? Aqui associadas do comer às escondidas. Vamos explorar e aprofundar aqui um bocadinho este tema, mantendo os padrões do costume de conversa livre, como é que é? Leve, livre, leve, solta. Como é que é? É assim? É assim. Conversas livres e soltas e trazendo assuntos sérios de uma forma descomplicada e simples. Sim, acho que podemos começar por explicar o que é o comer às escondidas, apesar de o nome ser um bocado autoexplicativo, mas no fundo acontece muito quando existe uma má relação com a comida e pode ser uma coisa mais consciente ou menos consciente. Eu noto que às vezes há pessoas que o fazem, mas nem têm consciência que o fazem, e depois em conversa, em consulta, conseguem perceber que efetivamente muitas vezes estão a comer às escondidas. E isto acontece muitas vezes, por exemplo, esperar estar sozinho para comer determinados alimentos, ou ir à cozinha à meia da noite, ou ir comer para o quarto, por exemplo, para não verem aquilo que estamos a comer. Ou seja, acontece dependendo também da dinâmica familiar que tens em casa, acaba por acontecer de diferentes formas, mas acho que posso resumir que o comer às escondidas é, no fundo, isolar-nos de determinadas pessoas para comer determinados alimentos ou determinadas quantidades. Sim, repara, o comer às escondidas ele pode se manifestar de diferentes formas, né? Pode integrar diferentes invólucros. Pode, por exemplo, um comer às escondidas pode ser na forma de eu esperar o final da noite e toda a gente estar a dormir para ir à cozinha e aproveitar esse momento e comer. Posso, por exemplo, pode vir, aliás, manifestado através de pegar na comida e ter um mecanismo de levá-la para o quarto com a perspectiva de, não, com a expectativa, aliás, de naquele momento ninguém se cruze comigo, enquanto eu levo uma quantidade de comida, por vezes até considerável, para o quarto, tudo com o mesmo propósito, ou seja, tudo com o propósito de comer às escondidas. Porquê? Porque normalmente há aqui sentimentos de vergonha associados, inadequação. Então, estes sentimentos de vergonha e de inadequação acabam por servir como mote para o comer às escondidas. Também me lembrei de outro exemplo que acho que se pode enquadrar aqui. Não necessariamente é comer às escondidas, mas é o esconder que já comi. Por exemplo, imagina, já jantei com amigos, mas chego a casa e digo que ainda não jantei para ser válido poder comer outra vez, percebes? Porque se já tivesse jantado não seria ok estar a comer outra vez, ou por exemplo, já ter comido em casa e estar com amigos e dizer que ainda não comi para poder comer quando já comi, percebes? Não que o comer não pudesse ser válido se quisesses comer duas vezes. Sim, e repara, isto vem nesses envelopes todos, né? Sim. Manifesta-se de diferentes formas, diferentes camadas. Também pode, por exemplo, manifestar-se através de, imagina, eu vivo sozinho, vou receber visitas à minha casa e tenho aquele cuidado de ir tirar todos os vestígios, por exemplo, uma caixa de Embalagens. uma Esconder caixa de embalagens. uma caixa de pizza, por exemplo, ou embalagens de diferentes alimentos, normalmente aqui associados ao sistema de crenças de alimentos proibidos. Ou seja, há uma forte associação também entre as crenças que eu tenho acerca dos alimentos maus e o tender a comer às escondidas esses alimentos maus que no meu sistema de crenças são categorizados como maus. E estou a dizer que no meu sistema de crenças, porque dizer que um alimento é bom ou mau é um bocado subjetivo. Sim, até diria que isso é uma das causas que leva o esconder-nos a comer, porque se eu acho que determinado alimento é mau e é pouco saudável e está a definir de alguma forma aquilo que eu sou, obviamente que existe mais uma tendência para esconder, porque é como se eu estivesse a fazer alguma coisa errada e como se estar a comer um pacote de batatas fritas dissesse algo sobre mim, sobre a minha identidade.
E não só, olha, este alimento não é muito interessante do ponto de vista nutricional, tem outras coisas, tem outras razões pelas quais nós os comemos que não a presença de nutrientes, mas é como se, como as batatas fritas não são saudáveis, isto faz de mim uma pessoa que é preguiçosa e não vale nada e então vou-me esconder para comer porque é uma coisa que eu quero comer, mas não tenho, não sei se é coragem a palavra, mas não tenho receio que tirem um juízo de valor de mim por estar a comer aquilo. Sim. Repara, isso vai ter sempre ao medo do julgamento. Sim. Isto é um medo de julgamento, medo de inadequação e eu sinto vergonha por um possível julgamento da minha identidade, do meu valor enquanto Sim. pessoa. Porque nós interpretamos o mundo através de significados. Ou seja, eu olho para um pacote de batatas fritas ou para nem vamos a alimentos ultraprocessados. Eu olho para uma banana, para uma pessoa que tem um sistema de crenças muito enraizado em dieta, olha para a banana, em vez de ver uma fruta, em vez de ver um alimento saudável do ponto de vista nutricional, esta é a fruta, uma das frutas com mais calorias de todas. Ou seja, a pessoa não está a ver que aquilo é fruta que pode ser incrível do ponto de vista nutricional e que é altamente útil para incluir na sua alimentação diária. A pessoa está a ver, é um alimento que tem mais calorias em comparação com os alimentos da mesma categoria, as frutas. Percebes o que é que eu estou a dizer? Sim, mas eu acho que comer às escondidas acontece com outros tipos de alimentos na maior parte das pessoas que não as frutas, honestamente. Sim, sim. Porque eu acho que muitas vezes é quase o receio, por exemplo, pessoas que vivem com outras pessoas, é quase o receio de, como muitas vezes as pessoas estão associadas quase às dietas, de ou estão sempre em dieta ou não estão a fazer dieta, às vezes já existe quase um comentário de outras pessoas que vivem na mesma casa, no sentido de, mas porquê é que estás a comer isso, depois vais voltar a fazer dieta novamente, ou ainda ontem estavas a fazer dieta, porque existe muitas vezes o 8 ou 80. Então, para as pessoas muitas vezes que estão do lado de fora e que não conseguem perceber o porquê da pessoa se estar a comportar daquela maneira, o que elas veem, na sua ignorância e sem saber o contexto da outra pessoa, o que elas veem é uma pessoa que ontem estava a pesar um bife de peru e o bife de peru tinha 110 gramas e só podia comer 100, então tirou 10 gramas e hoje já está a comer dois chocolates sem qualquer controle. Então, o que muitas vezes para lá de fora fica estranho porque é que a pessoa se está a comportar daquela forma e não consegue muitas vezes ver que há um sofrimento associado a isto. Então, muitas vezes o comentário de mas porquê é que vais comer isso ou faz sentido comeres isso pode ser logo um gatilho para a pessoa. Ok, tenho que me justificar de alguma forma, então da próxima vez começo a comer às escondidas para não ter que ouvir este tipo de comentários ou sentir que tenho que me justificar. Exatamente. Repara, eu estava a dar o exemplo das frutas no sentido, nem era para explicar o comer escondido, era para explicar como nós olhamos As para as crenças, coisas ok, já com os percebi. seus significados. Já Entendes? percebi, Por já exemplo, percebi. eu posso olhar para uma banana e ver um alimento incrível. Eu posso olhar para uma banana e ver a fruta, uma das frutas mais calóricas Sim, entre as frutas. já percebi. Mas repara, é um bocado insignificante, continua a ser uma fruta. Mas os meus significados internos vão ditar a forma como eu me vou comportar perante aquele alimento. E eu achei que explicando, por exemplo, com batatas fritas, como é visto como um alimento já tão mau, que eu não queria dar esse exemplo. Eu queria dar um exemplo a um alimento que nutricionalmente é muito bom e mesmo assim há muitas pessoas com crenças específicas sobre esse alimento. Era nesse sentido. Mas concordo 100%. O comer às escondidas normalmente está associado a alimentos mais processados, a Sim. alimentos mais proibidos, como é o caso, por exemplo, dos doces. Há aqui uma ideia quase generalizada que comer doces É sempre negativo. é sempre negativo. Quando o doce pode fazer parte da nossa alimentação, não é? De acordo com várias. Primeiro, não há uma regra. Cada pessoa é que tem que perceber o que é que para si faz sentido. Qual é o contexto em que faz sentido. Qual é a quantidade que faz sentido, que eu me sinto confortável. Os momentos. Quais são os motivos pelos quais eu estou a comer este doce?
E acima de tudo, são coisas que sim. vale a pena refletir. E acima de tudo perceber que o açúcar adicionado, porque nós temos dois tipos de açúcares nos alimentos. Aqueles que estão naturalmente presentes, por exemplo, na fruta é um açúcar que está naturalmente presente naquela fruta, e temos depois o açúcar adicionado, por exemplo, a um chocolate. E também perceber que o açúcar adicionado pode fazer parte da nossa alimentação e não é o bicho-papão. Obviamente que há um problema quando existe muito açúcar adicionado na nossa alimentação, ou a nossa alimentação é à base de produtos com açúcar adicionado. Mas, para a maior parte das pessoas, o que acontece é que quando elas tentam restringir o açúcar, é como se nenhum açúcar adicionado pudesse ser saudável. Então, se o saudável é não comer açúcar nenhum, e no máximo como um quadradinho de chocolate negro, e mesmo assim, calma lá contigo, que sai daqui o mal ao mundo. Estou a brincar. Mas como muitas vezes o que é propagado é que o açúcar não pode entrar na tua alimentação de maneira nenhuma. E se entrar é uma vez por outra, percebes? E eu acho que aí é que começa o problema, porque eu acho que no equilíbrio o açúcar adicionado pode fazer sim parte do teu dia. A questão é em que quantidade. E isso é a resposta para se é uma alimentação efetivamente saudável ou não. Sem dúvida. Em quantidade, de que forma, Exatamente. com que grau de atenção, né? Como é que eu vou comer o chocolate? De forma totalmente desatenta? Ou realmente Por que razão? Por que razão? Ou de forma a retirar o máximo de prazer que eu conseguir daquele chocolate? Mas há muito a crença, também quase generalizada, que o prazer alimentar está associado à quantidade. Mas não necessariamente para extrair mais prazer da alimentação, dos doces, por exemplo, sendo mais específico, eu preciso de comer maiores quantidades. O grau de atenção que eu coloco no ato de comer o doce vai-me ajudar a conseguir extrair maior prazer daquele alimento. Eu posso comer um doce, tu podes comer dois, eu posso conseguir extrair mais prazer daquele doce que eu estou a comer, comendo só um e tu estás a comer dois. Como? Se eu comer o doce devagar, procurar trazer a consciência para o sabor, para a textura, para a temperatura do alimento quando se adequa, para a crocância e todos esses pormenores, por exemplo, com uma criança, lá está, o desformatar, o voltar a ser criança novamente, como uma criança faria normalmente, porque uma criança tem essa capacidade de estar mais no momento presente do que o adulto, tendencialmente. Se eu conseguir fazer isso, e se tu, por exemplo, comeres os dois chocolates de forma desatenta, enquanto estás a dar scroll nas redes sociais, enquanto estás a olhar para o telemóvel, tu não vais conseguir extrair o mesmo prazer que eu vou conseguir extrair De um doce de um único, doce. sim. Eu até diria que muitas vezes, e estás a falar nisso, e muitas vezes o descontrole com a comida está associado a uma grande quantidade de comida. E é exatamente o contrário de prazer, ou seja, apesar de ser consumida uma grande quantidade de comida e muitas vezes alimentos que as pessoas gostam e que são palatáveis, etc., o prazer nesses momentos é quase nenhum. Então isso faz super sentido. E acho também é importante desmistificar que eu acho que muita gente pensa que o comer às escondidas está relacionado com a compulsão alimentar. E, de facto, é algo que acontece na compulsão alimentar, mas não é uma característica única da compulsão alimentar. Ou seja, há pessoas que efetivamente não sentem um descontrole com a comida, não sentem uma compulsão alimentar, mas sentem que acabam por se esconder para comer determinados alimentos, lá está, por este medo deste julgamento, ou sentir, às vezes, porque o esconder, até estava a falar e estava a pensar que também existe um outro lado do esconder, que é, não que eu me esconda, mas se calhar faço refeições diferentes ou escolhas diferentes à frente de outras pessoas. E isso é um esconder de uma forma diferente, não é que eu me vá fechar no quarto, mas à frente destas pessoas estamos num sítio, sei lá, estou de XPTO e eu vou pedir uma salada, em vez de pedir a pizza que eu queria. E isso é um esconder que também existe e de forma diferente. Então, muitas vezes, isto são sinais de uma má relação com a comida, que precisa, obviamente, de ser trabalhado, mas não necessariamente um sinal de compulsão alimentar, ou seja, não existe ali um descontrolo com aquela salada, mas efetivamente eu sinto que estou a fazer uma escolha diferente por estar em determinado ambiente. Sim, isso é o que nós consideramos o comer social, não é? É Sim. Confortável. o quão o ambiente e as outras pessoas impactam ou nós deixamos por falta de recursos, falta de ferramentas, capacidade naquele momento de
conseguir fazer escolhas independentemente daquilo que as outras pessoas pedem, como as escolhas delas, independentemente das pessoas com quem eu estou a comer, neste caso. Então, conseguir fazer escolhas mais livres e menos condicionadas, fruto do ambiente e das pessoas que me rodeiam. É o Sim. comer social. Isso é outra máscara, outro envelope, outra manifestação Do do comer comer às escondido. escondidas. Não, quando pensamos em comer às escondidas, levamos muitas vezes o sentido para um sentido mais literal. Não quer dizer que o sentido literal também não seja, mas há múltiplas formas de comer às escondidas. Sem dúvida que alterarmos o que comemos, tanto em termos qualitativos como quantitativos, consoante as pessoas com quem estamos a conviver e a fazer a refeição, é um. Todas as nossas ações praticamente têm sempre essa finalidade: ser amado, aceito e ter sensação de pertencimento a algo maior, a uma família, a uma sociedade, a um conjunto de pessoas que representam para mim esse elo de ligação, como é o caso das famílias. Também diria que essa vergonha muitas vezes está associada a quase um medo de olhar para dentro. Porque muitas vezes este comer às escondidas é uma forma de tu também não teres que lidar, lá está, com o julgamento dos outros. E muitas vezes o julgamento dos outros é uma forma também de tu ganhares consciência de alguma coisa e tu sentires que tens que justificar o porquê de estares a comer determinado alimento em determinadas quantidades e em determinada situação. Às vezes também é quase como se tivesses que te confrontar contigo próprio de porque é que eu estou a fazer isto. Como assim? Aprofunda um pouco mais. Sabem porque é que ele não ouviu? Não sabe, porque ele não estava a ouvir o que eu estava a dizer. Como assim aprofunda um pouco mais? Eu expliquei exatamente o que era para explicar. Não consegui perceber. Pois, não conseguiste perceber porque estavas a olhar para ali, estavas a olhar para ali, estavas a pescar o olho, estavas a fazer 10 coisas ao mesmo tempo sem ser a ouvir-me. Confesso que às vezes o meu cérebro trai-me. Mas Pois. diz lá, desculpa. Estava a dizer que muitas vezes o medo do julgamento também vem num ponto em que é quase como se confrontasse, como se eu estou a fazer aquilo super desconectada de mim própria. E quando vem uma fonte externa com determinada pergunta, julgamento, o que seja, é quase como se isso fosse um confronto comigo própria de porque é que eu estou a fazer isto, porque nem eu estou a pensar sobre aquilo, percebes? Sim, percebo. E repara, e também é importante dizer que esta questão do comer escondido também está muito interligado a pessoas com as quais sentimos que poderemos ser julgadas, não é? Ou seja, através de comentários, observações. Mas traz aqui outra característica que também nos pode levar para outro nível neste aspecto, que é às vezes é preciso ter conversas mais desconfortáveis, mais difíceis e falar com a mãe, com o pai, com o parceiro, com a parceira, com a qual, ou com o qual nós não estamos de alguma forma a conseguir gerir esta situação. Óbvio que nunca vamos fazê-lo num ponto de vista acusatório, não é? Naquele ponto de vista de estou a comer às escondidas porque tu fazes isto, até porque isto também é uma forma de fugirmos à nossa própria responsabilidade, mas podemos pedir ajuda enquanto equipa que somos, né? Casal, família, somos no fundo Sim. somos uma equipa. Enquanto equipa que somos, podemos ser vulneráveis, explicar que determinada situação, apesar de ser desconfortável, está a acontecer na nossa vida e pedir ajuda no sentido de a pessoa abster-se de fazer comentários. É que muitas das vezes as pessoas não fazem isso por mal. Simplesmente Não não sabem. percebem que aquilo está a prejudicar a outra pessoa. Sim. Ok? Então, para haver esse entendimento, essa percepção, se calhar ter uma conversa que pode ser desconfortável, mas frutífera, pode ser útil.
Sem dúvida. Eu acho que isso é um dos principais pontos para superar o comer às escondidas. Principalmente se estivermos a falar de pessoas estruturais na nossa vida. Porque eu acho que com pessoas fora da nossa estrutura familiar, amigos, etc., pessoas que nós valorizamos e são importantes para nós, eu acho que às vezes vale a pena questionar-nos se vale a pena pagar o preço da educação. E há pessoas de fora do nosso núcleo que se calhar não quer pagar aquele preço, de estar tipo a explicar quando a pessoa se calhar também não tem interesse em perceber e quando a pessoa não é assim tão importante para mim. Mas pessoas estruturais, principalmente pessoas que vivem connosco, que são muitas vezes acaba por, em relação a comer às escondidas, é o que acaba por afetar mais, acho que sem dúvida que esse é um ponto mesmo super importante. E queria dizer alguma coisa e esqueci-me. O que é que eu queria dizer? Já sei. Eu ia dizer que acho que isto também acontece muito, esse medo do julgamento, porque trata-se de uma coisa muito mais psicológica, de um problema muito mais mental, psicológico, que envolve muito mais estigma. Porque imagina, se fosse o comer às escondidas, porquê é que as pessoas têm vergonha? Porque as pessoas associam que a parte da comida é uma questão de força de vontade, do género, é só fechares a boca e pronto. E geralmente pessoas que estão constantemente em dietas e têm estas questões de comer às escondidas são pessoas que muitas vezes têm problemas com a sua imagem corporal e tentam variadas vezes fazer coisas para mudar a sua imagem corporal. E, por exemplo, se isto fosse uma gripe em que, sei lá, estás ranhosa e tens que andar com lenço atrás, não havia esse medo dessa conversa. Percebes o que eu quero dizer? Sim, sim, Como é sim. uma coisa muito mais invisível, que parece que é só tipo, mas porquê é que estás a fazer isso? É só parares de fazer isso? Parece uma coisa que é muito mais difícil do outro compreender e, portanto, se calhar também não nos colocamos tanto na situação de permitir a compreensão do outro. Sabes porque é que isso acontece? Enquanto a gripe, as pessoas estão com gripe, o comer às escondidas, tu tens logo uma série de significados atrelados a isso. Inadequação, indisciplinado, preguiçoso, comilão, goloso, o que seja. Ou seja, crias ali uma série de significados que te levam para a identidade, entendes? O eu sou e não eu estou. É completamente diferente. E isso tudo causa esta sensação de inadequação e sentimentos de vergonha. Porque sentes-te diferente dos demais. Percebes? É como se comer às escondidas fosse uma falta de força de vontade que a culpa é tua. Mas eu acho que está muito Enquanto a mais gripe não, aconteceu-te. Percebes? Mas eu acho que está muito mais relacionado com o juízo de valor que é feito do que com a identidade. Eu percebo o que é que estás a dizer e faz sentido, mas pensares, por exemplo, numa doença que é crónica, que não tem cura, por exemplo, eu sou diabética. Eu sou porque não é eu estou, eu nunca mais vou deixar de ser diabética. E já não existe, se calhar com a diabetes tipo 2 também existe. Mas pronto, com uma criança que seja diabética não existe esse juízo de valor de tu és diabético porque fizeste isto, percebes? Não, tu és diabética porque aconteceu, pronto. E teve que ser assim. Mais no tipo 1 que não está tanto Sim, por isso é que eu associado estava a ao estilo dizer, de vida. exato. Mas eu acho que a grande questão não está tanto na identidade, está no juízo que é feito socialmente, no juízo de valor que é feito socialmente a uma pessoa que está a comer determinado alimento, porque aquele alimento não é saudável e pessoas que são saudáveis e cuidam de si não fazem aquilo, percebes? Sim, percebo. Sim, mas se fores a ver o juízo de valor. Ou seja, Relacionado à identidade, ok. estás a Sim, sim, colocar sim, em sim, sim. causa o meu valor associado à Ok, sim, identidade. sim, 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 E sim. como todos precisamos de uma necessidade, em doses diferentes, mas todos nós, é instinto humano, precisamos de necessidade de pertença, de pertencimento, de ser acolhidos, aceitos e amados, é absolutamente normal que eu me sinta com vergonha e culpado e com sensação de frustração e de ser um falhado na vida porque estou a fazer algo que eu até considero moralmente errado, percebes? Sim. Devido a tanto juízo de valor e a tanto estigma que há à volta de determinados alimentos. O sistema de crenças tem aqui um grande papel neste comer escondido. Sistema de crenças, ambiente, é ali uma combinação entre, diria, podem existir outros fatores, mas os principais diria que é o sistema de crenças e o ambiente. Eu acho que às vezes nem é preciso haver uma cultura da dieta assim tão incutida. Acho que às vezes é só desconhecimento. Por exemplo, eu lembro-me que quando fazia dieta, claro,
Que, pronto, aquele exemplo que eu estava a dar há bocado de hoje não posso comer isto, hoje não posso comer arroz e no dia seguinte estou a comer batatas fritas. Isto fazia muito choque com a minha mãe e não necessariamente ela é uma pessoa da cultura da dieta, percebes o que eu estou a dizer? É muito de a pessoa simplesmente não percebe porque é que no dia anterior não podias comer um bocado de arroz. Tipo, não precisa de ser extremista. Não precisa, na cabeça dela era do género. Não precisas de ser extremista. É só comer um bocado de arroz e no dia seguinte comes um bocado de batatas. Mas, tipo, não precisas nem deixar comer um nem comer o outro em exagero, percebes? Acho que às vezes é a incapacidade, também por falta de comunicação, se calhar da parte da pessoa que passa por isso, de comunicar que está a sentir aquilo daquela forma. E como é uma coisa, lá está, invisível, que não se fala muito. Agora fala-se um bocadinho mais, mas, sei lá, quando eu tinha 20 anos não se falava nada, não é? Então, é uma coisa... da saúde mental. Sim. Começou-se a falar desde a pandemia, Sim, desde 2020. é uma coisa mais ou menos recente, então as pessoas do outro lado também não sabem bem como é que hão de... Tipo, é estranho, não é? Porque é que estás a fazer assim, porque é que estás a comportar assim? Então eu acho que a parte da comunicação é mesmo um ponto fundamental para ultrapassar esta questão do comer às escondidas, porque por muita terapia que nós façamos internamente e individualmente, acabamos sempre por, no final do dia, relacionar-nos com outras pessoas que vivem connosco e que gostamos delas, à partida, não é? E que gostam de nós, Convém. então... Convém, não é? E que gostam de nós, então a comunicação é mesmo um ponto-chave para superar isto. Sim, repara, não é necessário obrigatoriamente haver um ambiente de cultura da dieta para haver um comer às escondidas, mas acaba por ser um vencedor. Sim, Ou seja, sim, se a sim, pessoa sim. já tiver um Sim, sistema sem de dúvida. crenças de cultura da dieta, se todo o ambiente for potenciador de uma má relação com a comida, que é no fundo isto que estamos a falar, acaba por ser um grande potenciador, não é? Até de um possível transtorno alimentar, como Exato. às vezes se verifica e outras vezes não necessariamente. Eu diria que, para além disto, sermos gentis e termos compaixão connosco próprios, de que, lá está, não estamos a fazer aquilo porque queremos, é uma questão que tem que ser resolvida e, obviamente, procurar ajuda, porque, honestamente, não temos o conhecimento dentro de nós de forma isolada para fazer esse caminho sozinho na maior parte das vezes. Então procurar ajuda também diria que é um ponto fundamental para acabar com o comer às escondidas. Sem dúvida, é preciso aqui um trabalho de cura em relação à maneira como nos comportamos com a comida e, sem dúvida, posteriormente a isso, um trabalho de mudança comportamental para permitir termos determinadas ações que vão facilitar aqui esta melhoria do nosso comportamento alimentar. Que é precisamente, não querendo fazer publicidade, mas fazendo, o que fazemos nas consultas de terapia nutricional. Sim. É isso. E acho que podemos passar para o insight da semana. Sim. Queres trazer o insight desta vez? Não sei. Vamos pensar quem se lembrar primeiro diz. Está bem, vamos pensar. Já sei. Então, A cura acontece através da expressão e da manifestação, não através do silenciamento. inventaste agora. Não inventei, é algo que tenho dentro de mim e já refleti muitas vezes, mas lembrei-me agora. Mas essa frase foi inventada agora por ti. Inventei agora, 100%. Eu tenho essa capacidade de inventar frases no momento. Mas imagina, eu não pensei assim, deixa-me cá uma treta qualquer para dizer. Não, pensei algo que eu, Sim. que eu sei que é verdade, que eu acredito 100%. Então, agora, por exemplo, se me disseres para repetir a frase, eu sei exatamente o que é que eu quero dizer com a frase, mas posso já não dizer da mesma forma. Mas, no fundo, o que é isto? A cura acontece através da expressão, do trazer de dentro para fora, de manifestarmos o que está dentro de nós. Esta capacidade de trazer de dentro para fora, manifestar o que está dentro de nós e trazer, materializar para fora, é aqui que reside a cura. E o que é que nós fazemos muitas das vezes? Estamos a sofrer com algo e silenciamos. Silenciamos essa dor. Não é nada. Esqueço-me que essa dor existe. Coloco nas gavetas internas. E os dias vão passando, as semanas vão passando. E a verdade é que, fruto desse silenciamento, a dor apenas vai crescer e se eu tiver a capacidade de olhar para dentro e de me tornar vulnerável e trazer as coisas que são necessárias trazer para fora, com, obviamente,
busca de ajuda profissionalizada. Há aqui um potencial de cura muito grande, porque a cura acontece através da expressão e não do silenciamento. Sim, e também dizer que, imagina, quando tu procuras ajuda, tu obviamente vais-te abrindo ao longo do processo, mas nunca és obrigado a, numa primeira consulta, contar a tua vida toda e tocar em todos os temas possíveis. Tu vais, à medida que te sentes também mais confiança com a pessoa que te está a acompanhar, vais falando de temas que às vezes são um bocadinho mais difíceis. Não precisa de ser logo em meia dúzia de consultas que falas sobre tudo. Eu acho que às vezes as pessoas têm muito receio de vir porque acham que eu não estou preparada para falar sobre este tema, então eu não vou falar sobre nada porque eu não quero tocar naquele tema em específico. E uma pessoa que seja profissional e que nos respeite vai sempre compreender se houver algum tópico que não for o momento para falar, está tudo bem. Quem define o ritmo do processo nunca é o profissional, é sempre o cliente. Então está tudo ok eu vou-me abrir e ser vulnerável ao meu ritmo, não a um ritmo já especificado. Exatamente, esse ponto que disseste é muito importante mesmo, porque repara, Eu adoro sempre quando dizes que os meus pontos são importantes, sinto-me validada. Sim. pertencente. Sim. Boa, então vou fazer mais vezes. Não, porque depois tiras o significado, porque como Pois. fazes poucos eu gosto. Tem que ser assim mais Eu raro, sinto que é né? verdadeiro. Pois, também é verdade. Repara, esse ponto é muito importante, novamente. Obrigada. Para te sentir mesmo bem. Porquê? Porque temos que olhar para a relação terapêutica como qualquer outro tipo de relação. Uma relação amorosa, uma relação de amizade, se reparares, ou ia dizer, acontece sempre da mesma forma. Ou então deveria acontecer da mesma forma, talvez, não é? Mas eu acredito que aconteça praticamente sempre da mesma forma, que é o nível de intimidade, de à vontade, de confiança vai subindo neste caso, de consulta para consulta, de contacto para contacto. Então, é óbvio que, tal como quando iniciamos uma nova amizade, vamos falar tudo da nossa vida? Óbvio que não. Então, é normal que as pessoas não precisem de falar do que é muito desconfortável nas primeiras consultas. Quando sentirem que é o seu tempo, quando sentirem dentro de si que faz sentido trazer algo mais desconfortável para cima da mesa, encher-se de coragem e trazer, mostrar alguma vulnerabilidade. Custa, óbvio que custa e dói um bocado e é desconfortável, mas o efeito potencial de retorno é muito maior Do em que o comparação desconforto. àquele desconforto de 10 minutos, ou Sem 15 dúvida. ou 20 ou o que seja. Sem dúvida. Então, sim, é esse o insight da semana que eu queria trazer. E era isto que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, no Spotify, na Apple Podcasts e vemos na próxima quarta-feira. Não é quarta-feira. Vemos na próxima segunda-feira às 8 da manhã. Um beijinho.